programa Saber Direito desta semana é com o professor Davidson Malaco Ferreira. O curso é sobre Direito Constitucional do Trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam muito bem-vindos. Sou o professor Davidson Malaco Ferreira, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e advogado trabalhista. Nessa aula do Saber Direito, faremos a abordagem do direito constitucional do trabalho. E como quarta aula a ser proferida e ministrada, falaremos sobre o direito do trabalho e a atual Constituição de 88. Esse é o nosso ponto central. Fazendo novamente o resumo das circunstâncias proferidas na aula passada. Nós falamos sobre o direito do trabalho, a evolução do direito do trabalho no Brasil. Partilhamos então algumas informações sobre essas fontes evolutivas do direito do trabalho. Primeiro, com relação à fase de manifestações esparsas, aquelas manifestações pouco expressivas em matéria trabalhista. Depois fizemos um enfoque, na verdade o salto histórico, para um período de institucionalização do direito do trabalho, onde a perspectiva é de visualização de duas faces. A primeira face de 1930 a 45, como um período de intensa atividade legislativa por parte do Estado e com pouco avanço da estrutura democrática trabalhista em matéria de participação da sociedade. A partir de 1946 até 1988, um avanço tímido na evolução democrática do direito do trabalho. Lembrando que nesse período nós tivemos o golpe militar. E aí, a partir da Constituição de 88, a famosa fase de crise e transição do direito do trabalho, das transformações do mundo contemporâneo do trabalho. A perspectiva que foi abordada nesta última aula, como ponto final, foi efetivamente a flexibilização trabalhista e a sua demarcação na legislação trabalhista atual. E é exatamente isso que nós continuaremos a abordar e agora dentro de uma perspectiva de maior leitura da normatização trabalhista constitucional. Bom, se nós formos visualizar a ideia de Constituição Federal e Direito do Trabalho, nós vamos partir de duas informações importantíssimas. Primeira informação, nós estamos vivenciando uma transição de um modelo focado em institutos autoritários corporativistas para um modelo verdadeiramente trabalhista. E nós só conseguimos realizar essa transição essa que está ainda em alto grau de desenvolvimento, conseguimos realizar essa tarefa quando a Constituição Federal fez uma escolha. E a escolha feita pela Constituição de 88 foi de colocar o homem como centro das suas atenções, foi de colocar o cidadão como centro de sua proteção e foi colocando, portanto, o trabalhador como centro de sua atenção. E o fato de se colocar o trabalhador no centro de sua atenção e de sua preocupação normativa não quer significar que nós estamos esquecendo dos outros atores sociais. Mas não há dúvida, para que nós possamos transferir ou fazer essa transição de forma a traduzir a eficácia desses direitos fundamentais colocados, nós temos que fazer essa escolha. Então, o legislador constituinte optou como o homem, optou o trabalhador como o centro das suas atenções. Centro de suas atenções com relação a certa demarcação de proteção da legislação trabalhista. Mas como foi dito também na nossa última aula, no nosso último encontro, nós também já adotamos na legislação constitucional brasileira o modelo de flexibilização trabalhista. Então essa proteção que foi tanto propugnada nas aulas anteriores, ela já tem de certo modo um grau de minimização através da flexibilização trabalhista. Digamos que esse, na verdade, não é um
um posicionamento, digamos, completamente contraditório, né? Porque pode parecer, a princípio, uma certa contradição dizer que nós estamos adotando um modelo de proteção trabalhista buscando a eficácia destes direitos fundamentais e, de outro lado, estamos adotando a flexibilização trabalhista. Não é uma contradição, porque o direito do trabalho e o sistema capitalista, ou melhor dizendo, a República Federativa do Brasil busca como ponto de equilíbrio o valor social do trabalho e da própria livre iniciativa. Então, quando nós estamos lendo a normatização trabalhista, lendo a Constituição Federal, não há dúvida alguma que nós estamos, então, enfatizando o homem como centro das atenções, o trabalhador como centro das atenções, os direitos sociais como normas e garantias fundamentais, cláusulas pétreas, diga de passagem. Mas nem por isso nós não vamos nos adaptar a uma nova realidade constitucional, a uma nova fase do direito do trabalho. É verdade que ler a legislação trabalhista em 1943 é diferente de ler a legislação trabalhista na atualidade. Mas como foi dito no nosso último encontro, eu deixei aqui um desafio que nos desperta a atividade intelectual, que seria descobrir o caminho desse direito do trabalho na atual Constituição, que se module as novas formas de prestação de serviços, há uma nova fase desse modelo trabalhista, desse modelo capitalista, econômica, influenciado economicamente, influenciado de forma política e socialmente, e a proteção trabalhista. Esse é o nosso grande desafio. Como é que nós vamos buscar o caminho no ponto de equilíbrio entre dar garantia ao trabalho, entre não reconhecer o retrocesso social e, ao mesmo tempo, nos modular a um necessário sistema capitalista que se reúne a cada vez mais em novas formas de prestação de serviço, em fontes cíclicas de condução do seu próprio sistema e de novos modos de produção. Então, essa que é a ideia, esse é o grande desafio que se coloca hoje na atualidade do direito do trabalho brasileiro e da sua atual Constituição de 88. É verdade que fala-se muito em viabilizar modelos estrangeiros à nossa Constituição, e foi dito também no nosso último encontro que esta importação ela é extremamente perigosa. Perigosa porque nós não estamos preparados para adotar, dentro desse critério dessa importação de certos institutos estrangeiros, uma fase que nós não vivenciamos, uma fase de consolidação e sistematização que o Brasil não vivenciou. E até hoje nós sofremos os efeitos disso, dessa imposição incisiva por parte do Estado, concentrada por parte do Estado. Eu queria fazer um paralelo, só para a gente entender também proteção trabalhista e direito do trabalho, sobre essa questão de viabilidade de apenas uma importação desses institutos do direito estrangeiro, trabalhistas do direito estrangeiro para a nossa realidade, só para clarear um pouco mais o raciocínio dos telespectadores. Eu me lembro que em 1990, quando veio à baila o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078/90, ela foi um grande, pelo menos ela aparentou, ou pelo menos ela fez surgir um grande medo na sociedade. Claro, o medo do mercado de consumo não conseguir dar aso e conta daquele sistema de proteção. E vejam que o direito do consumidor e o direito do trabalho quase que andam de mãos dadas, né? Porque o direito do consumidor também é um ramo jurídico de proteção. E ele trabalha naquela mesma perspectiva do direito do trabalho. Eu tenho uma relação jurídica desequilibrada desde o seu nascedouro, então eu tenho o empregador de um lado e o empregado de outro, parte hipossuficiente, e que mereceria e que merece proteção em matéria de concessão de prerrogativas de direito. Isso porque o empregado é um subordinado, ele perdeu a autonomia de vontade, o empregado ele sofre sujeição de natureza econômica, porque ele vê no seu empregador a fonte geradora de sua sobrevivência, e não só
dos outros direitos sociais, mas de, no mínimo, sua sobrevivência na sociedade capitalista. Então ele é altamente subordinado, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista contratual e sujeição que se completa do ponto de vista econômico. Nessa seara é que surge a proteção, como disse, de tratar desigualmente os desiguais. Isonomia não é isso? Tratar iguais como iguais e desiguais como desiguais. Eu não poderia traduzir aqui a equação do direito civil de tratar igualmente os iguais, porque os sujeitos da relação de emprego não são iguais, assim como os sujeitos da relação de consumo também não são iguais. Se o fornecedor está num patamar mais elevado que o consumidor, o direito do consumidor ele vai repassar prerrogativas para que há um equilíbrio nessa relação. E o que o direito do trabalho faz é exatamente isso. É criar esse equilíbrio na equação jurídica material. Eu, através da concessão de prerrogativas de direito, eu vou buscar alinhar, dar plena ou, no mínimo, afastar o máximo possível desse desequilíbrio na minha relação jurídica. E naquela época, me lembro, no Código de Defesa do Consumidor, que muitos disseram que as relações de consumo agora estariam extintas, as empresas fechariam porque não iriam dar conta desse ramo de proteção. E hoje o que mais se percebe na atualidade, e fazendo o mesmo viés de comparação com a atual Constituição de 88, a importância que se tem hoje o direito do consumidor na perspectiva de uma correta prestação de serviços, de um correto fornecimento de material, ou seja, o respeito ao direito do consumidor é bem visto pela sociedade e faz parte naturalmente da sociedade. E é isso que nós temos que ver também com relação ao direito do trabalho. O cumprimento espontâneo das obrigações trabalhistas deve fazer parte do nosso cotidiano. A valorização do direito trabalhista deve fazer parte do nosso cotidiano para a valorização do próprio sistema capitalista. Por isso que essa ideia de importar soluções do direito estrangeiro tem que ser muito delicada e tem que ser vista com muita repulsa de início, porque não dá para comparar aquilo que não foi desenvolvido de forma igualitária. Por isso que nós não podemos simplesmente viabilizar um novo sistema de normatização, no caso brasileiro, para atender os conclamos econômicos. Eu disse isso e faço questão de repetir na oportunidade, porque nós temos visto nas obras de direito do trabalho uma crítica muito grande em torno do nosso modelo de normatização, que foi exposto inclusive em aulas anteriores, na aula de número 2, que é o sistema de normatização privatístico subordinado. Muito se critica esse modelo de normatização. Mas digamos, pessoal, que esse modelo de normatização é uma passagem, apenas uma passagem. Uma passagem para um conteúdo, aí sim para um conteúdo de normatização, autônomo privatístico, onde o Estado possa se afastar então da relação de emprego, da proteção da relação de emprego em sentido numerário e quantitativo mais expressivo e deixar as partes realizarem a sua tarefa, que é a tarefa de construção e de regulação das suas garantias fundamentais. Do direito do trabalho construído pela sociedade no sentido de desenvolvimento das garantias trabalhistas. Essa me parece uma grande visualização que deve ser feita com muita cautela, ou seja, traduzir essa importação de soluções no direito estrangeiro não é a solução do direito do trabalho. Por vezes vejo em algumas palestras a crítica do direito do trabalho por si só, mas essa crítica por si só, ela é no mínimo desfundada desta ideia do histórico do direito do trabalho. Porque simplesmente importar a solução não é o melhor caminho. Aliás, a história mostra muito bem que países que tentaram fazer, através da solução de países estrangeiros, essa demarcação, até mesmo na América do Sul, não se deram bem. Vide o caso, né, o exemplo da Argentina, que hoje passa por uma crise, né, econômica muito grave. Por quê? Porque não consolidou
a sua matéria trabalhista, quis importar em um sistema de proteção, em um sistema diferenciado de países estrangeiros mais desenvolvidos e não conseguiu atingir a sua finalidade. Pois bem, essa ideia do direito do trabalho democrático, ela passa por um ponto que é um ponto que mereceria até mais 5 videoaulas, né? Que é a reforma sindical, que é a reformulação dos sindicatos. É impressionante como é que eu, nas minhas andanças aí pelo Brasil, nas minhas andanças em universidades e palestras, e na própria advocacia trabalhista, como uma coisa é a unanimidade, né? A falta de eficiência do sindicalismo brasileiro. E nós realmente temos que concordar, infelizmente, temos que concordar com esta incursão e com essa conclusão que é o clamor popular, né? Pelas vias que se passa, pelos lugares que se passa, um dos grandes pontos de grande polêmica é realmente a reforma sindical. E por que isso acontece? E por que isso vem acontecendo no Brasil? Porque o sindicato, no caso brasileiro, ele, quando construído, ele foi impedido de atuar. Quando construído e pôde atuar, estava no emaranhado de sistemas corporativistas autoritários. Quando a Constituição de 88 fez surgir um sindicalismo mais liberto, ele também, ao mesmo tempo, deixou, não só claro, mas deixou mais do que explícito, a manutenção de certos institutos autoritários corporativistas. Então, a própria reforma do direito sindical, que foi, portanto, construído no Brasil a partir de 1930, as entidades sindicais, a atuação das entidades sindicais e a estrutura do sindicalismo brasileiro tem que ser necessariamente revista. Não ao ponto de simplesmente destruirmos o sindicato e construirmos um novo sindicato, mas através da transição para esse modelo mais democrático. Uma transição, diria, assistida pelo Estado, né? Porque não vamos aqui imaginar que apenas a criação de um sistema plural, do afastamento da contribuição obrigatória, seria o suficiente para poder efetivamente dar conta de uma reforma sindical que possa traduzir em seus efeitos uma atuação mais específica por parte do sindicato. Nós vamos voltar nesse assunto, mas vamos à primeira pergunta na tela. Olá, professor. Meu nome é Ligier Braga. Eu quero saber quais foram os avanços democráticos no atual CR 88 em matéria trabalhista. Tudo bem, Ligier. Muito obrigado pela pergunta. Como disse, né, às vezes falar um pouco sobre direito constitucional e falar um pouco do lado negativo, né, fica parecendo que nós somos contra o avanço. Pelo contrário, nós só queremos um avanço pleno, um avanço integral, ou um avanço significativo, não um avanço tímido que foi feito pela Constituição de 88. Todavia, nós temos um caminho a percorrer, o desafio que eu coloquei para vocês. Não há dúvida que nós tivemos, sim, inúmeros avanços em matéria de ganhos trabalhistas ao empregado. Não há dúvida sobre isso. Eu vou citar alguns desses avanços. A jornada de trabalho. A jornada de trabalho ela foi reduzida de 48 e agora para 44 horas semanais, né? Então a jornada de trabalho era de 48 horas e ela foi reduzida para o patamar máximo de 44 horas semanais. Esse exemplo eu acho que é significativo, porque hoje, se eu falei isso na Constituição de 88, hoje já se fala em redução de 44 para 40 horas semanais. E quando a gente trata desse assunto, fica parecendo que aquele que defende redução de carga horária é aquele que defende o ócio, né? Não, mas o professor, o palestrante, ele está defendendo o ócio e isso vai atrapalhar até mesmo as relações de emprego. E não é uma verdade. Pelo contrário, né? Quando a gente propugna pela redução a 40 horas semanais, lembrando que países escandinavos da Europa, a jornada já é de 36 horas semanais, né? Então não é à toa que nós ainda continuamos atrasados nesse tipo de matéria.
é porque nós estamos defendendo outros direitos sociais. Se nós formos ler o artigo 6º da Constituição de 88, nós vamos ler esse artigo 6º com uma série de indagações de direitos sociais. O lazer, o desporto, a família, que seria o objeto exatamente desses direitos sociais, a cultura. Eu só consigo realizar essa tarefa se efetivamente eu tiver tempo para poder usufruir desses direitos sociais. E com a nossa jornada atual, eu não vejo essa possibilidade de forma tão proeminente, né? De forma tão eficaz. 44 horas trabalhadas é realmente uma extensa jornada de trabalho. 44 horas semanais, né? E o limite de 8 horas diárias. Nós devemos sim reformular essa ideia de que a 44 horas seria uma visualização positiva. Foi na Constituição de 88, mas não me parece ser mais sustentável dentro de uma linha evolutiva do direito do trabalho. E tem um segundo aspecto relevante sobre a questão da jornada de trabalho. A jornada de trabalho, ela também cria a impossibilidade, a redução dessa jornada, a possibilidade de novas relações de emprego, ao invés de se permitir as horas extras habituais no direito do trabalho. E o direito do trabalho brasileiro tem essa contradição em seus próprios termos, né? O direito do trabalho brasileiro permite as horas extras habituais. Ora, há uma contradição nítida, né, nessa perspectiva. As horas que deveriam ser extraordinárias, ou seja, fora do comum, elas são tidas como habituais. Então, essa forma atrapalha e acaba atrapalhando realmente uma conjugação do direito material trabalhista de maior avanço com relação a um dos pontos principais do direito do trabalho e das prerrogativas de direito, que é a proteção através da jornada de trabalho. Mas, enfim, depois nós vamos abordar esse tema também, mas há o que pior a ser dito com relação à jornada de trabalho, quando se fala em banco de horas, quando se fala em acordos de compensação de horário, acordo de prorrogações de jornada, há ainda uma visualização um pouco pior que atrapalha esse sentido democrático, de avanço democrático trabalhista. Esse foi um avanço. Outro avanço importante que nós podemos destacar também foi com relação às férias do empregado, né? As férias remuneradas acrescidas de 1/3. O chamado terço constitucional foi criado exatamente através da Constituição de 88, onde nós tivemos então um acréscimo do valor das férias, da remuneração concedida ao empregado, a mais 1/3. Então, sem dúvida nenhuma, eu consigo atingir a finalidade do direito do trabalho porque eu estabeleci um patamar mais valorativo desse direito trabalhista, né? Nós tivemos também um avanço importantíssimo em matéria de direito sindical, que foi o afastamento da interveniência do Estado nas entidades sindicais. Eu acabava de falar sobre a entidade sindical, sobre um modelo sindical, a necessidade de um modelo sindical, e casou realmente com os avanços que nós tivemos. Repito, avanço esse ainda tímido, que está ainda arraigado na perspectiva de alguns institutos autoritários corporativistas, mas um avanço em matéria de organização sindical. Esse avanço na organização sindical brasileira tem a ver com o afastamento da interveniência do Estado nas entidades sindicais, para livre criação, devendo apenas o registro ser realizado nos órgãos competentes do Poder Executivo, apenas para uma visualização de concessão de cartas sindicais e de controle das organizações sindicais no Brasil. Mas vejam que importante demarcação esta, né? Que ao mesmo tempo me espanta. Essa demarcação está contida no artigo 8º, inciso 1º da Constituição de 88. Ao mesmo tempo que me alegra e me espanta. Me alegra porque eu tenho agora uma plena liberdade sindical de criação. E aí o espírito associativista, ele se transforma. Mas ao mesmo tempo nos remete à ideia que até aquela oportunidade da Constituição, o sindicato ainda estava preso ao Estado. Pessoal, e é isso que eu queria destacar para vocês naquela reforma sindical. Se o direito democrático pressupõe participação da sociedade e sociedade participando na construção de normas trabalhistas, significa e tem como pressuposto a entidade sindical, principalmente a entidade sindical dos trabalhadores, é claro que esse modelo
sindical, ele tem que ser altamente democrático. Ele tem que estar estruturado em um modelo verdadeiramente democrático. Então, essa ideologia de permitir a livre criação de sindicatos, mas até então, até a Constituição de 88, o sindicato preso ao próprio Estado, isso nos mostra uma coisa, que o direito do trabalho brasileiro verdadeiramente democrático é um bebê. É um bebê que tem pouco mais, ou um jovem que tem pouco mais de 20 anos. Isso numa história de direito, uma história, então, da nossa legislação trabalhista, é uma história recentíssima, né? É um pretérito, é um passado muito recente. Nós estamos falando, então, de um direito do trabalho verdadeiramente democrático, inaugurado pela Constituição de 88. Só a Constituição de 88 que foi capaz, então, de atingir essa finalidade. E vejam como é que essa realmente foi a escolha, e aproveitando a pergunta que foi formulada. No preâmbulo da Constituição se fala em sociedade pluralista. A sociedade pluralista é aquela que emana o poder do próprio povo, diretamente. E uma das formas de construção, sem dúvida nenhuma, é o direito do trabalho democrático. É a participação, sim, da sociedade através dos sindicatos, através das entidades sindicais, na construção da norma trabalhista. Muito bem. Ainda dentro dessa esteira das entidades sindicais, eu queria destacar, já que a gente está falando tanto em processo democrático, de construção normativa, eu queria destacar o papel da atuação da negociação coletiva. Nós falamos agora há pouco sobre algumas marcas de avanço do direito do trabalho, em sentido normativo. São outras, temos outras também. Mas vejam que importante marca de avanço que tivemos no direito do trabalho brasileiro. Eu destaco aqui dois dispositivos legais. O artigo 7º, inciso 26 da nossa Constituição de 88 e o artigo 8º, inciso 6º, também da Constituição de 88. Esses dois artigos, eles, em suma, vão valorizar como direito fundamental a negociação coletiva, ou seja, o acordo coletivo de trabalho e a convenção coletiva de trabalho como direito fundamental. Isso é importante dizer e até ser repetitivo nesse sentido, porque nós só vamos construir um direito do trabalho e seguir esse caminho democrático se nós enfatizarmos a negociação coletiva como um instrumento regulador importantíssimo na sociedade brasileira, desde que tivermos uma entidade sindical fortalecida. Valorizar negociação coletiva sem estrutura sindical fortalecida é o mesmo que nada. É o mesmo que dizer que a negociação coletiva não vai cumprir o seu papel. E, infelizmente, prezados alunos, telespectadores, infelizmente essa é uma realidade brasileira. A negociação coletiva não vem cumprindo o seu papel desafiador. O papel da negociação coletiva, por isso que ela foi respaldada aqui na Constituição Federal, o papel da negociação coletiva é valorizar a força de trabalho, acrescer os direitos e garantias fundamentais trabalhistas que estão acima dos valores fixados pela legislação heterônoma. Esse é o papel da negociação. Então, resumidamente, o que a negociação faz? O Estado estabelece um patamar mínimo. A negociação tem que estabelecer um patamar mais avançado, um patamar mais favorável em direitos. É isso que respalda, inclusive, um princípio do direito do trabalho que todos nós conhecemos como o princípio da norma mais favorável. Tudo foi construído a respeito e partindo dessa premissa. Estabelecer, então, como caminho a negociação coletiva, e ao estabelecer o caminho da negociação coletiva, eu estabelecer a valorização da estrutura sindical verdadeiramente democrática, e a partir do momento que o Estado ele se afastar, porque ele já fixou o patamar mínimo, a negociação coletiva através dos acordos coletivos de trabalho e convenções coletivas de trabalho seriam plenamente iriam satisfazer exatamente o seu papel, cumpririam com plena eficácia o seu papel de estabelecer melhores condições socioeconômicas. Enquanto isso não acontece,
apesar de estar aqui descrito como direito e garantia fundamental, enquanto isso não acontece, nós vamos criar certas inseguranças jurídicas que hoje nós já visualizamos em diversas decisões dos tribunais regionais e do Tribunal Superior do Trabalho. Por que uma insegurança? Porque a partir do momento que você reconhece as negociações coletivas como direito fundamental, reconhece e impõe ao Sindicato dos Trabalhadores a participação efetiva na negociação sindical, a partir desse momento, você criou um caminho para o modelo autônomo privatístico, para o modelo de construção democrática. Mas nós temos vários exemplos de interveniência por parte do Estado nesse processo negocial. Por isso que eu disse em aulas anteriores que o nosso sistema é um sistema de normatização privatístico subordinado. Ou seja, eu participo, sociedade, na construção de normas, através das minhas organizações sindicais. Eu participo desse processo de construção de normas, mas um processo que está assistido e delimitado pelo Estado. Então o Estado ele vai delimitar todo esse processo de negociação coletiva. Tudo aquilo que for objeto de negociação coletiva teria que passar pelo crivo do judiciário no sentido de dizer, essa parcela pode ser objeto de negociação, essa parcela não pode ser objeto de negociação coletiva. Então hoje nós realmente vivemos um pouco de insegurança com relação a esse tipo de conduta dos tribunais e do Tribunal Superior do Trabalho. Efetivamente não se sabe em linhas gerais, se sabe através de precedentes jurisprudenciais o que pode e o que não pode ser objeto de negociação. Para que nós possamos, então, caminhar junto com os nossos estudantes e construir um entendimento mais seguro, eu vou estabelecer aqui uma lição do professor Maurício Godinho Delgado, em sua obra Cursos de Direito do Trabalho, que estabelece o seguinte viés para se saber se uma parcela pode ou não pode ser objeto de negociação coletiva. O professor Maurício Godinho Delgado diz o seguinte: existem parcelas de indisponibilidade absoluta e existem parcelas de indisponibilidade relativa. As parcelas de indisponibilidade absoluta são aquelas que não podem ser reduzidas em hipótese alguma e sequer podem ser objeto de negociação coletiva. Vamos dar dois exemplos. Eu não posso negociar assinatura de carteira de trabalho. Uma convenção coletiva não pode dizer que os empregados daquela categoria vão ficar sem assinatura de CTPS. Essa parcela é uma parcela de indisponibilidade absoluta. Eu não posso negociar fornecimento de equipamento de proteção individual, os famosos EPIs. Equipamento de proteção individual é norma jurídica pétrea, é direito fundamental trabalhista. Eu não posso repassar para a negociação coletiva o papel dessa suposta negociação, dessa suposta composição. Então essas seriam exemplos, pequenos exemplos de parcelas de indisponibilidade absoluta. O que pode ser objeto de negociação são as chamadas parcelas de indisponibilidade relativa. Ou seja, essas parcelas podem entrar no bojo da negociação para que haja concessões recíprocas de perdas e ganhos, e aí sim restará efetivada o processo de autocomposição através das negociações coletivas. Então, o que deixa claro hoje esse papel da negociação coletiva é realmente uma negociação mais assistida, uma negociação mais delimitada pelos órgãos estatais, seja pela própria Constituição, seja pela ordem infraconstitucional, seja pelas decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Digamos que essa seria uma demarcação ou uma proposta da jurisprudência trabalhista que vem ainda a proteger esses patamares mínimos civilizatórios, esses patamares mínimos de direito. Ou seja, nem tudo pode ser objeto de negociação coletiva. Essa ideia ainda da negociação coletiva é uma ideia que ganha ainda mais destaque e ganha maior visualização no caso do direito do trabalho brasileiro, porque nós temos um artigo na Constituição que foi inclusive modificado pela emenda 45 de dezembro de 2004,
que é o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Esse artigo, ele está dentro da seara dos direitos e garantias fundamentais. O que se destaca no parágrafo 3º? Que as convenções e os acordos internacionais que versem sobre direitos humanos têm estuário de emenda, têm equivalência de emenda constitucional. E não há dúvida que a legislação trabalhista internacional, vinda das convenções internacionais, da OIT, por exemplo, elas versam sobre direitos humanos. E elas têm, portanto, no direito do trabalho brasileiro, estuário constitucional, a emenda de emenda constitucional. Isso é uma informação muito importante, porque conhecer a ordem jurídica trabalhista não é conhecer uma ordem jurídica, digamos, tão simples. É uma ordem jurídica complexa, sim. O que eu tenho, então, dentro dessa ordenação? Além da fonte heterônima, que nós temos agora repassado, toda ela para a visualização dos nossos telespectadores, ou seja, a fonte estatal, aí a base é a Constituição, a nossa norma infraconstitucional principal, a CLT, várias e várias legislações esparsas, medidas provisórias, legislações ordinárias, legislações complementares, né? Legislações específicas sobre determinadas categorias, que foi dita também em aula passada. Então, essa legislação, ela é complexa por excelência. Aí, para complementar, e aí dentro de uma esteira constitucional, para complementar tudo isso, nós temos as convenções e tratados internacionais, que, se forem objeto de ratificação, tem, portanto, como forma de adaptação na Constituição Federal, como emenda constitucional. Então, além daquilo que eu tenho que seguir, daquilo que está exposto no meu direito nacional, o direito construído pelas convenções internacionais, e várias delas são ratificadas pelo Brasil, das convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho, elas ainda fazem parte do nosso ordenamento jurídico. E para finalizar esse emaranhado, nós acabamos de ver o papel da negociação coletiva, do acordo e da convenção coletiva de trabalho. Eu estou falando tanto desses instrumentos, e já que o nosso telespectador é o estudante, é aquele formado em direito que está se atualizando também, só para deixar claro que o conceito de convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho está também inserto na CLT. Então, quem tiver a curiosidade depois de ler esse conceito, está no artigo 611, caput, que estabelece o que é uma convenção coletiva de trabalho, e no parágrafo 1º se estabelece, desse artigo 611, o que é um acordo coletivo de trabalho. E a diferença entre essas figuras é muito simples. A convenção coletiva de trabalho é acordo de caráter normativo, ou seja, ela é norma jurídica, ela tem que ser aplicada e respeitada. Dentro dessa perspectiva de norma jurídica, nós temos que, na convenção, nós estamos falando de uma composição entre duas organizações sindicais, sindicato da categoria econômica e sindicato da categoria profissional, sindicato dos empregadores e sindicato dos empregados. Já um acordo coletivo de trabalho, no parágrafo 1º do artigo 611, estabelece que o acordo normativo, que também tem caráter normativo, entre o sindicato da categoria profissional, portanto, o sindicato dos trabalhadores, e uma ou mais empresas, também se estabelece como forma de organização, de composição de conflito e de atuação em linhas de normatização. Então, só para deixar claro qual é o contexto estrutural e conceitual e a distinção desse processo de negociação coletiva, só lembrando que o processo de negociação coletiva tem prazo máximo de validade de 2 anos. Mas fica a dica também de estudo: visualizar a súmula 277 do TST, recentemente modificada por esse órgão, então, da Justiça do Trabalho, que alterou um pouco da visualização da adoção das cláusulas convencionais ao contrato de trabalho. Vamos chamar, então, a segunda pergunta aqui na tela. Olá, professor. Meu nome é Gabriela Coure e eu queria saber se foram mantidos institutos autoritários corporativistas na atual CR 88. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez pela pergunta. Na verdade,
a crítica foi exatamente essa, né? O nosso avanço tímido, o nosso pouco compromisso num avanço integral da legislação trabalhista, ele é objeto de crítica exatamente por termos mantido alguns institutos autoritários corporativistas. A Constituição manteve. É verdade que se nós falarmos na atualidade, então estamos aí em 2013, então na atualidade, um desses institutos autoritários corporativistas já foram extirpados, que foi a representação classista na Justiça do Trabalho, os famosos juízes classistas na Justiça do Trabalho. Ela já foi extirpada, mas só foi extirpada também 11 anos depois, em 1999, pela emenda constitucional número 24 daquele ano. Então, esse afastamento ele se deu realmente dentro de uma outra perspectiva, né, dentro de uma visualização um pouco diferente que nós estávamos acostumados a ver. Ou seja, ao invés de estabelecermos rapidamente o afastamento de todos esses institutos, pouco a pouco nos parece que a legislação trabalhista vem sendo reformada para afastar esses institutos. Base de toda e qualquer mudança, não só das entidades sindicais, mas da própria contextualização do direito do trabalho, né? E da própria contextualização dessa forma de proteção democrática. Bom, nós vamos ainda falar em especial sobre esses institutos autoritários corporativistas quando formos tratar na quinta e última aula sobre a atualidade do direito do trabalho. Mas eu gostaria também de enfatizar, em matéria de avanços em normatização trabalhista, a isonomia que foi reconhecida para uma certa classe de trabalhadores, e essa isonomia ela faz parte daquele conteúdo de progressão e de modernização do direito do trabalho. Eu citei em aulas anteriores o artigo 7º, inciso 34 da Constituição de 88, que deu plena isonomia entre o trabalhador urbano e rural e o chamado trabalhador avulso. O trabalhador avulso, né, para quem não conhece, ele é tão organizado que ele tem uma legislação própria, uma legislação inclusive muito complexa, né? Os trabalhadores de portos marítimos, essa legislação ela é efetivamente um pouco complexa, mas de uma forma geral, nós não visualizamos para o trabalhador avulso a relação de emprego, né? Com aqueles 5 elementos pressupostos da relação de emprego. Nós não visualizamos esses 5 elementos, então eles não teriam relação de emprego e não teriam os direitos trabalhistas de proteção. Mas a Constituição também fez uma escolha, que foi de dar equiparação a desse trabalhador avulso ao trabalhador urbano e rural. Então essa foi mais uma marca significativa de avanços em matéria de legislação trabalhista. Enfatizo também e deixo claro que há hoje uma isonomia, e essa isonomia está sendo discutida no nosso Congresso Nacional, mas hoje já é uma realidade, nos direitos trabalhistas do empregado doméstico, né? Do trabalhador ou da trabalhadora doméstica. Hoje, a emenda constitucional número 72 de 2013 deu plena isonomia, na verdade, até mesmo atendendo um desenvolvimento natural da legislação trabalhista nesse tipo e nesse caso dessas trabalhadoras e desses trabalhadores. Na verdade, a própria PEC foi chamada da nova Lei Áurea no Brasil, né? Porque realmente deu ao empregado doméstico aquelas garantias de direito que já deveriam ter sido realmente reconhecidas há bastante tempo. O que se discute é se isso não deveria ter sido mais bem discutido em sociedade do que, mais uma vez, uma imposição por parte do Estado. Mas em matéria de direito constitucional do trabalho, essa é uma das formas mais importantes de concessão de prerrogativas de direito que poderíamos e que poderia estar agora escrito no nosso texto constitucional. Então não há dúvida que essa famosa PEC dos domésticos, que foi então agora promulgada há pouco e que já tem a aplicabilidade, ainda dependendo de outras regulamentações, de alguma regulamentação do Congresso Nacional, para poder adaptar a essa nova realidade,
entre empregado doméstico e empregador doméstico, sem dúvida nenhuma, foi uma importantíssima marca de avanço do direito constitucional do trabalho. Eu poderia citar aqui também, como uma marca de avanço, legislações que foram recentemente promulgadas, tanto em casos de cooperativas de trabalho, quanto em caso também do próprio estagiário, ou seja, o estagiário e os cooperados, eles tiveram modificações legislativas, já que as leis anteriores não repassavam certas garantias de direito trabalhista e hoje já reconhecendo, então, essas garantias de direito trabalhistas para esses tipos de trabalhadores. Isso é uma importante marca, sim, de avanço, que não foi efetivamente reconhecida logo após a Constituição, mas a Constituição, nessa esteira e nesse seu caminhar por uma conduta de ampliação de proteção trabalhista a outros segmentos sociais, de inclusão social ou de, no mínimo, de garantias pequenas, de garantias, é verdade, mínimas, mas que traduzem um mínimo de dignidade para todo e qualquer tipo de trabalhador. Sem dúvida nenhuma, essas duas atuações, tanto do estagiário quanto também do cooperado, foram importantíssimas demarcações de avanço de conteúdo constitucional trabalhista. E uma última consideração a respeito ainda dessas marcas de avanço do direito do trabalho brasileiro, eu gostaria de sintetizar aqui em rápidas linhas a estabilidade do dirigente sindical, né, que criou realmente um aparato mais bem montado, já trazido pela CLT, mas agora montado de uma forma mais eficiente através do artigo 8º, inciso 8º também da nossa Constituição da República de 88. A estabilidade do dirigente sindical, ela vai então desde a inscrição da sua candidatura na chapa e, se eleito, até um ano após o término do seu mandato. É claro que isso é importante, porque se eu acabei de enfatizar essa ideia de um direito do trabalho democrático e calcado em uma estrutura sindical fortalecida, o mínimo que eu tenho que reconhecer é a garantia plena de que não haverá, por parte do dirigente sindical, qualquer tipo de pressão por parte da empresa que venha impedir o dirigente sindical de não cumprir o seu papel estabelecido, portanto, nesse mandato que lhe foi repassado, para efetivamente representar a sua categoria. Então, não resta dúvida que aqui também a ênfase, a estabilidade do dirigente sindical, nesse artigo 8º, inciso 8º da Constituição da República de 88, foi mais uma marca de avanço extremamente positivo por parte do legislador constituinte. Nós vamos então chamar a terceira pergunta desse bloco. Olá, professor. Meu nome é Fernanda Silva e minha dúvida é: a CR 88 absorveu a denominada flexibilização trabalhista? Muito bem, Fernanda. Muito obrigado pela sua pergunta. Olha, absorveu e absorveu dentro de temas que são os temas principais da legislação trabalhista. Vejam alguns exemplos de flexibilização que nós temos em matéria de legislação trabalhista aceitas e permitidas pela própria Constituição. O primeiro é o artigo 7º, inciso 6º, que trata da irredutibilidade salarial. Importante garantia. Por quê? Vejam, começo a minha relação de emprego e tenho garantido que não haverá possibilidade de redução de meu salário, já que o salário, a remuneração, se trata da sobrevida do empregado, trata da subsistência dele e de sua família. Então, a garantia do recebimento integral, a garantia, então, através, inclusive, de outros princípios, como é o caso do princípio da intangibilidade salarial, é uma marca importantíssima dentro do contexto protetivo trabalhista. Essa norma foi flexibilizada. A Constituição, ela protege, ela não possibilita a redução de salário, salvo através da negociação coletiva. E ainda para acalmar os ânimos da parte protetiva do direito do trabalho,
eu permitir uma flexibilização sobre um aspecto importantíssimo da legislação trabalhista, que é a jornada de trabalho. Não só com relação à possibilidade de compensação de horário, ou seja, de não pagamento das horas extras quando extrapolada a jornada e de concessão de folgas compensatórias, que é o modelo flexibilizador, o famoso banco de horas, que vai ser abordado agora no nosso último encontro, e também com relação ao turno ininterrupto de revezamento. Então, esses dois incisos, na verdade, esse primeiro foi o inciso 13 e o inciso 14 sobre turnos ininterruptos de revezamento, podendo ser elastecido a uma jornada superior a 6 horas, sem dúvida nenhuma, foram demonstradoras de, mais uma vez, uma maneira de flexibilização trabalhista. Então, essas considerações deixam claro para a gente o papel hoje da atual Constituição de 88, na legislação trabalhista, o papel da transição, o papel de adotarmos um equilíbrio entre capital e trabalho e a influência decisiva da flexibilização trabalhista no contexto da leitura da atual Carta de Direitos Fundamentais de 88. Até a próxima. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.